clima e a agricultura. Olá, gente, bem-vindo ao Paracatu Rural. Nesta terça-feira nós estamos recebendo aqui a Nete Fernandes, meteorologista do IMET, que vai trazer para a gente aqui informações a respeito do tempo, do clima no noroeste de Minas e Alto Paranaíba para esses próximos 15 dias, né? A última semana do mês de abril, né? As duas últimas semanas do mês de abril e aí um pouquinho do início do mês de maio. Anete, as chuvas agora foram embora de vez aqui da nossa região? Bom dia. Bom dia, Francis. Bom dia a todos. Sim, podemos falar que a estação seca está começando. A gente ainda está em transição, estamos ainda, esse meados de abril ainda é de transição, mas a tendência daqui para frente é de chuvas cada vez mais raras, né? Tivemos a rápida passagem de um sistema pelo litoral da região sudeste, provocou pouca chuva no estado, e manteve aí instabilidades, né, bem pontuais no noroeste de Minas, no Alto Paranaíba nem chegou, assim, teve algumas chuvas na pré-frontal, né, antes do avanço desse sistema, mas foi também coisa rápida e muito espaçada. E a tendência agora é termos aí esse predomínio de céu claro, pelo menos até o início de maio. Com relação à temperatura aqui para a nossa região, a gente está notando que as noites estão um pouco mais frescas, os dias se mantêm quentes, mas não tão quente como estava aí há alguns dias, há 5, 10 dias atrás, mas a variação de temperatura máxima e mínima parece estar aumentando. A gente está tendo aí esse intervalo grande de temperaturas e que, no meu caso, por exemplo, a gente tem um pouco de alergia e acaba dando aqueles espirros durante o dia, acho que até por conta dessa variação grande aí que acontece quando o clima dá aquela queda, né, à noite ali já dá aqueles espirrozinhos. A tendência da agora para frente, nesses próximos 15, 30 dias, é o tempo, a temperatura ir diminuindo um pouquinho, tanto a máxima quanto a mínima? Bom, Francis, essa semana sim, tá? Esta semana nós temos uma massa de ar frio atuando sobre o estado, que provocou declínio acentuado, principalmente no centro-sul e na faixa leste. Para o noroeste de Minas, esse declínio ele não foi tão expressivo assim, mas deu para sentir a redução do calor e as noites mais friazinhas, né? Então, a tendência, pelo menos até a próxima sexta-feira, é que tenhamos essa grande variação da temperatura, tá? Que nós chamamos de aumento da amplitude térmica diurna, ou seja, uma grande variação entre a mínima e a máxima do dia. E a partir de quarta-feira, talvez os espirros aumentem um pouquinho por conta da redução da umidade. Então, a tendência é que a partir de quarta-feira nós tenhamos, no período da tarde, umidade abaixo de 30%, isso tanto no noroeste quanto no Alto Paranaíba, mantendo essa variação de temperatura em um dia mais seco, principalmente no período da tarde, tá? Que é uma característica do nosso outono. E sem perspectiva de chuva, né? Então, vai ser predomínio de sol entre poucas nuvens. Esse início de semana ainda tem o transporte de umidade de origem oceânica, que está chegando até o leste de Goiás, tá? Aumenta um pouquinho a nebulosidade, mas a tendência é que esse transporte também diminua, principalmente a partir da próxima quarta-feira. O que você mais destaca para o noroeste Alto Paranaíba com relação ao tempo e clima? Bom, a condição do Alto Paranaíba ela é um pouquinho mais crítica em relação ao frio. A queda foi bastante expressiva. Eu até anotei aqui, nós caímos no Alto Paranaíba de 15 graus, quase 16, 15,8 a mínima na sexta-feira santa, para 12 graus no sábado de Aleluia, e permanecendo na casa de 12 graus no domingo. Então, nós tivemos uma queda brusca aí de 3, quase 4 graus de um dia para outro, persistindo com esse limiar pelo menos até a próxima quarta-feira, quando a temperatura sobe um pouquinho, mas a mínima, ela fica na casa dos 13 graus. E aí, de quarta a sexta, subindo para 14 graus. Então, manhãs e noites bem frias na região do Alto Paranaíba. E a máxima é em torno de 27, 28 graus até a quarta-feira, subindo para 30 a partir da próxima quinta-feira. Então, uma variação maior da temperatura e um friozinho, assim, mais expressivo noite e madrugada. Em relação a ambas as regiões, nós passamos a ter índices críticos de umidade, ou seja, valores inferiores a 30% no período da tarde, o que requer uma atenção maior em relação principalmente à hidratação e às vias respiratórias, né? Até por conta dessa questão da alergia, que tende a ficar mais crítica, principalmente a partir de maio, quando realmente a gente praticamente não tem chuva mais aqui em grande parte do estado.
E sim, a expectativa, pelo menos até o dia 4 de maio, é a ausência total de chuva, tá? Predomínio de sol, variação da nebulosidade e essa tarde mais seca. A gente entra numa fase mais assim, sem grandes variações, né? Não só no Noroeste ou Alto Paranaíba, mas na região Sudeste como um todo, que a gente começa o período seco agora no outono, e isso vai até basicamente o fim do inverno. Então a gente tem aí uns 3, 4 meses de tempo estável e com chuvas cada vez mais raras aqui em Minas e principalmente no Noroeste e Alto Paranaíba. Anete, em relação aos anos anteriores, o que a gente está vivendo aqui no Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, está dentro da média normal daqui da região, dessa época do ano? Francis, se a gente pensar em março, nós tivemos um março atípico. A sensação no mês de março foi que a estação seca tivesse começado mais cedo, né? Como se nós não tivéssemos tido nem transição, porque nós saímos de um fevereiro extremamente chuvoso para um março extremamente seco. Só que abril começou com características típicas da transição. Então, nós tivemos as pancadas de chuva, elas ocorreram de formas isoladas, nós não tivemos períodos, né, de chuva prolongada ou de forma generalizada nas regiões, em nenhuma região do estado. Mas tivemos características típicas de transição para a estação seca, né, aquelas chuvas pancadas isoladas, mas de certa forma frequentes, até basicamente meados da semana passada. De meados da semana passada para cá, né, com a chegada, principalmente no fim de semana, com a chegada dessa massa de ar frio e seco, é como se nós agora estivéssemos realmente começando o período seco. Então, se nós considerarmos o mês de abril, ele está dentro do esperado. Tá? Talvez esse friozinho do Alto Paranaíba, ele tenha se antecipado um pouco, porque normalmente a primeira massa que causa declínio acentuado de temperatura, normalmente ela ocorre no início de maio. Então, antecipou um pouquinho o avanço dessa massa de ar frio. Mas se pensarmos em termos de chuva, variação de temperatura e mesmo de umidade, abril está dentro do esperado, embora março tenha sido completamente atípico. Ok, Anete, muito obrigado pela sua participação com esse bate-papo aqui semanal. E a gente vai estar esperando ou você ou Claudemir no dia a dia trazer mais informações para a gente aqui. E na semana que vem voltamos então com essa prosa com você ou com Claudemir. Muito obrigado pela sua participação, obrigado a todos aí do INMET por trazer ao Paracatu Rural e aos ouvintes e internautas essas informações importantíssimas. Agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar com vocês. A nossa equipe de 2, né, eu e o Claudemir. O Claudemir está de férias, então, nesses próximos 15 dias serei apenas eu, vocês me ouvirão todos os dias e estarei aqui às terças-feiras conversando através de vídeo com vocês. Forte abraço. Até mais. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Chegou a hora dos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. No YouTube, Tiago de Freitas Medeiros, Lígia Azevedo Nogueira, de Brasília, Distrito Federal, Leandro Fernandes Barros, de Monte Alegre, do Piauí, Carlos Henrique, de Bela Cruz, no Ceará, Humberto Alves Campos, Luiz Carlos Leite, Antônio Marques, no Instagram, Stephanie Borges, Abner Carneiro de Melo, Mariane de Souza Barcelos Martins, Adriane Melo, Telmo Pinheiro Tada, Cristiano Rabelo de Souza, Robson Teixeira, Renata Castro. Tem também o Caliton Júnior, Ricardo Caldeira, Leandro e Daniele Mendes. No Facebook, Marcos Valente, José Irã da Silva Ferreira, Nayara Marra, José Carlos, Fael Santos, Danilo Moura. E para os nossos ouvintes, Darcy Neiva e toda a equipe do Cicobi Crédito Gerais. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo aí nas suas redes sociais.
Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, beijo, Paula, te amo. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Tchau, tchau, Deus te abençoe. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.